E aí, nazarenos e nazarenas, começando mais um NazaCast, e esse NazaCast é muito especial, né? É um NazaCast que está aqui uma convidada que me conhece muito bem e hoje a gente vai falar sobre assuntos, um assunto específico, né? Que é empreender juntos em casal. Está aqui minha excelentíssima esposa, sócia, mãe dos meus filhos, mulher da minha vida, dona Tatiane Aurélia. Ela é muito vergonhada, você vê que ela é uma pessoa tímida, nossa. Quer ver brigando comigo, é uma loucura. Mas para gravar eu sou tímida. É. Mas boa noite. Vamos de NazaCast, então. A gente estava aqui nos bastidores tentando definir o que a gente iria conversar. E aqui a gente, na verdade, vai tentar trocar uma ideia sobre quais são os desafios de empreender junto, né? Principalmente as dificuldades que a gente encontra também como agência, recrutamento, mão de obra, desafios de campanhas e novas possibilidades que a gente vai encontrando no decorrer e projetos que vão surgindo, que a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso, né? Que são braços aí que a NASA hoje tem e que pode também ajudar pessoas que têm empresas, uma marca em desenvolvimento, quer comunicar melhor o seu negócio, a sua empresa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, amor? Uhum. Conta um pouquinho aí de como é que é o desafio de trabalhar junto. Mas nós temos que combinar uma coisa aí, tu aqui. Nós não vamos falar mal um do outro, não pode criticar o E nem amiguinho. brigar, né? E nem brigar, que vai ficar feio. E não pode criticar o amiguinho, né? Eu sei meus defeitos, tu sabe os teus defeitos, eu sei os teus, tu sabe os meus, tá tudo certo. Mas assim, a gente vai falar, obviamente, como isso afeta o relacionamento, né? E eu queria que tu desse a tua visão, assim, né? Como que é empreender junto, como casal, assim, né? Para outros casais que estão nos vendo, que estão começando um negócio, que também tem sonhos e planos e projetos, assim, né? A gente tem 3 filhos, então é um desafio grande conciliar isso tudo. E aí? Na verdade, fácil não é, né? É bem difícil. Porque... Alguém achou que era fácil? Às vezes as pessoas podem achar que é mais fácil, já estão juntos, já, né, vivem juntos, já trabalham juntos. Tu acha que alguém pode pensar isso? Pode ser que sim, Eu acho né? que não. Mas é difícil, principalmente pela parte de dividir, né? A vida pessoal da vida profissional. Porque ela se mistura muito. Então, eu acho que agora... Dê exemplos, assim, cite formas práticas disso que você está falando. Às vezes a gente está chateado com alguma coisa no trabalho, que ocorreu durante o dia, e a gente leva isso levava. Hoje a gente está conseguindo separar isso melhor, Verdade. mas no início a gente levava isso para casa. Então a gente ia para casa falando sobre o problema que aconteceu, buscando alternativas, e aquilo virava um loop infinito muitas vezes, né? Onde a gente às vezes se saturava e discutia. Nem era problema nosso de relacionamento, mas acabava sendo porque a gente não sabia separar. Então essa é a maior dificuldade. Separar isso, e tem que separar. Mas a dificuldade é que tu não sente saudade minha, né? Porque tu tá o tempo todo comigo, né? Não sinto saudade de... Só quando tu viaja e fica fora. Porque não tem como, eu te vejo todo dia. O tempo todo dia. Que bom, né? Isso é bom. Se a gente escolheu pra ficar junto o resto da vida, a gente passa A gente levou bem a sério, né? A gente passa bastante tempo junto. Mas desde o início, mesmo quando a gente tinha a escola de música, a gente sempre trabalhou junto. Desde que a gente casou. Embora eu tinha, né, o estúdio de cosméticos e estética. Na área de estética, logo que a gente casou, eu fechei a estética para assumir a escola junto contigo. É que hoje a gente é empresário no ramo de marketing, publicidade, propaganda, mas eu tenho formação em música e tu tem formação em estética, né? As pessoas não sabem, muita gente não sabe disso, né? Mas o legal é que na minha faculdade de estética, muita coisa eu trago hoje para essa minha realidade. Por exemplo, eu tinha produção de moda na minha faculdade de estética. Olha só. E hoje a gente trabalha com produção de moda. Uhum. Então, muitas vezes, quando a gente vai para uma campanha, se dá um problema numa maquiagem, num cabelo, em estética em si, eu consigo resolver, né? Então, muitas vezes a gente vem bater foto aqui, chega alguém com uma maquiagem cheia de brilho, ou alguma coisa nesse sentido, de, tem que ser opaca. Então, tem algumas coisas que eu aprendi na faculdade que eu aproveitei, assim. Na faculdade de música, assim, eu acho que o que eu trago
e é meio óbvio isso, né? Porque toda a parte da sensibilidade artística, né? A gente tem isso também muito forte também, né, amor? Que a Tati canta, eu canto, a gente se conheceu nesse contexto, serviu muito tempo na igreja, cantando e fazendo, e eu acho que isso também traz eu acho que esse olhar mais refinado, né? Todos esses processos que a gente viveu na nossa vida, de organizar retiro, de organizar evento, de estar sempre na frente, puxando, lidando com pessoas, deu pra gente uma bagagem, né? Que ela não é formativa no sentido formal mesmo, né? De ter um diploma disso, mas deu pra gente uma bagagem que às vezes as pessoas que saem da faculdade acabam não tendo, assim, né? Sim. Eu percebo muito na parte visual dos teus vídeos, por exemplo, né? Tu tem um olhar que dificilmente eu vejo alguém ter, que é uma coisa mais artística mesmo, assim. Pega esse elogio aí, Brasil. É uma coisa mais artística. Eu percebo que tu tens uma visão muito diferenciada, assim, né? Em contrapartida, eu vejo que a minha organização, ela funciona muito bem. Sim. Nesse sentido de campanha. Então, eu percebo que a gente se completa muito nisso, nessa questão de organização, de visão, de estratégia, né? E a nossa equipe acaba que entra muito bem nisso, né? Então, tipo, a gente tem a Su, que a gente delega alguma coisa, ela pega e já consegue executar muito bem. A gente tem os designers, que a gente consegue se comunicar com eles muito bem. Geralmente, eles entendem super a ideia e conseguem colocar em prática, né? Absorvem a visão criativa que vem pela minha parte e a visão organizacional que vem da tua, né? Eu acho não só, que isso né? funciona bem. Vou fazer aqui um adendo, né? A Tati, ela também tem um feeling e uma sensibilidade. É claro que o carro forte dela, o carro-chefe dela, né? É essa parte de senso organizacional. Não é nem processo. É realmente assim, ó, gerir, né? Ajustar e fazer o que tem que ser feito, dar efetividade e fazer com que a coisa aconteça no tempo que precisa acontecer e tal, né? Isso para mim é muito bom, porque sou criativo. Eu até estava conversando com o Ricardo Peixoto aqui sobre criatividade e fiz uma pergunta polêmica para ele, assim, ó, todo criativo é procrastinador? Ele respondeu sem titubear, falou, E de fato, a mente do criativo, ela é diferente, ela é muito diferente. Então, às vezes, a procrastinação, para quem não é criativo, parece ser uma coisa ruim. Pro criativo, ela é extremamente necessária, porque a oxigenação do cérebro, em determinadas situações, faz com que tu entregue melhor. Entende? Claro, você poderia entregar mais, mas você deteriora a qualidade de quem é criativo mesmo, né? De quem tem essa visão que você falou antes, assim. Então, eu e a Tati, a gente tem esse contrapeso, assim, né? Eu sou a pipa, geralmente ela é a pessoa, ela é a linha, né? Então, a gente tem esse... Né? É difícil porque somos duas pessoas com personalidade forte e, às vezes, a gente tem grandes embates, assim, né? De dificuldades até, mas a gente, com o tempo, né? A gente já está 14 anos, vai fazer 14 anos de casados, e 3 filhos, então a gente tem, com o tempo a gente vai aprendendo a lidar um com o outro e tal, assim, claro, dificuldade de casais normalmente a gente já tem, né? Qualquer casal tem. Então quando você trabalha junto, você multiplica isso assim por 2 e 3. Então se você não aprende a ajustar as coisas, a relação, o trabalho e tal, e a gente demorou para isso acontecer, essa que é real. Eu vou até deixar uma dica, tenham salas separadas. Boa. Porque isso melhorou muito pra gente. É verdade. Muito. Depois que eu peguei a sala lá em cima e fiquei longe. E ela pegou reticente, né? Ela teve crise existencial porque a gente tirou ela aqui de baixo. Não precisa entenderem. Quem tá vendo a gente, conhece a NASA, sabe como é que funciona aqui, né? Vocês estão vendo aqui só o podcast, mas a gente tá no estúdio. Logo aqui atrás já tem a minha mesa do Henrique, onde fica a parte de edição e a parte mais de produção de arte mesmo. Lá tem as meninas, depois tem uma porta, social media, os designers, e lá a Su fica lá na frente. Era onde a Tati ficava, né? E a Tati, ela tem esse senso de organização, né? E aí, numa conversa com a Elaine, eu chamei ela de diretora, que ela tem essa postura muito de diretora de escola. E aí ela ficou bem brava comigo, ficou muito brava comigo e tal. E eu ia sair da empresa. Ela ficou brava a ponto de querer desistir de tudo. Mas, assim, são embates necessários até para a gente aprimorar. E foi um ajuste muito bom. Porque quando ela retornou, ela saiu para fazer um procedimento cirúrgico
E quando a Tati retornou e a gente modificou também algumas coisas, ela já retornou olhando, tendo uma visão diferente, e hoje a gente já conseguiu ajustar ainda mais os processos e claro, é constante isso, né? Mas essa dica de estar em lugares separados é importante, assim, né? Porque senão a gente acaba não conseguindo fazer essa separação, né? Do pessoal e do profissional. E às vezes a gente vê algumas brincadeiras na internet. Ah, minha respiração te incomoda. Essa é a Tati. Então, o Natan, ele faz muito barulho pra trabalhar. Mentira, cara. Faz sim. A gente combinou em off que tu não ia me queimar. Mas isso não é queimação, é uma característica tua. Tá. E eu gosto de silêncio. Não é uma queimação, tu incomoda. Na cabeça dela eu incomodo todo mundo, mas não é verdade. Tá. A gente pode fazer uma enquete depois. Depois a gente faz, mas às vezes as meninas me pedem pra subir lá pra conseguir. Não só eu. Ter um tempo, assim. Não só eu. Mas tá. Ele faz barulho, então ele tá aqui mexendo a perna, de repente ele tá batendo a mão. Do nada, ele começa a cantar. Tipo, ele é muito feliz. Isso é muito bom. Eu acho que é graças a mim. Mas tá, vamos continuar. Ele é muito feliz, então ele começa a cantar. Ele começa a cantar e às vezes, quando eu concentro, porque eu cuido da parte administrativa, mas tem algumas empresas que sou eu que crio, né, os conteúdos. Então, quando eu paro para criar um conteúdo, eu preciso de silêncio, eu preciso focar naquilo, né? E daí, de repente, o Natan saía cantando. Aquilo me subiu uma coisa. Eu não falava com ele, eu mandava mensagem para ele. Para! Tá se incomodando? E o que acontece? Isso incomodava... Claro, pode ser que incomode as outras pessoas, mas pode. Era mais eu. Mas era uma coisa que incomodava particularmente ela. E a forma como ela lidava com aquilo me incomodava. Aí, eram duas pessoas que eram para estar com a cabeça focada na gestão da empresa e estavam um incomodando o outro. Entende? Então, são ajustes necessários. Só que, claro, o embate foi tirar ela dali, dessa posição de diretora da 4ª série, entendeu? Da 5ª série aqui da NASA. Que era isso. E isso, de alguma forma, também acabava tolhendo o ambiente criativo. Então, todo mundo era muito certinho, muito... E não funciona. Para agência de criatividade, isso não funciona. Claro, não pode ser bagunçado. E eu também tive que aprender a lidar com isso, né? De me impor e colocar limite nos momentos certos e tal. A Su, que é o nosso braço direito, também entendeu esse processo. E aí, claro, são ajustes que a gente vai fazendo, assim. Mas era, de fato, um desafio, né? A gente dividia o ambiente. Em casa, como é que vocês fazem? Em casa não tem o que fazer. Em casa... Aí a gente, assim... A gente aprende a ir sacrificando um pouquinho de cada um para poder... ter a convivência como prioridade, né? Já foi bem conflitante isso, mas hoje em dia eu vejo assim de forma bem harmônica, né? É que a gente era muito diferente, mas assim, dois extremos. Não, ainda é, né? Mas a gente é muito extremo. Agora a gente tá até um pouquinho parecido em algumas coisas, né? A gente começou a fazer algumas coisas juntos. Tá. Então, mas antes a gente era, a água e o vinho, era Sim. mundos diferentes, então... Sim. Era muito difícil. Não seria fácil. Só que a gente não sabia que seria tão difícil no começo. As pessoas falam assim, né? As pessoas falam assim, o meu início foi maravilhoso. Claro, assim, tem a paixão do início. Mas em se tratando de relacionamento, eu acho que hoje, para nós, é a melhor fase. Assim. Sim. Nosso início foi muito conflitante. Em tudo, assim. Até... Não, mas eu digo na parte de namoro e tal, assim. Não, na hora que a pessoa tá né? O problema é quando você entra dentro de casa e porque vai viver no o namoro dia. Ali tu não vê o defeito da pessoa, né? Tá na cara, as pessoas falam pra ti e tu não vê, né? Pra ambos, tá? Não vou, né? Vamos deixar isso aqui bem claro, né? Pra achar que sou eu só o ruim da história. Tu sempre és o preferidinho do pessoal. Ela é perfeita. É que assim, o Natan, ele é mais legal que eu, é um fato. Ponto. Ele é a pessoa mais legal, ele conversa mais, ele brinca mais, e eu sou mais reservada. Às vezes as pessoas te conhecem, né, em pregação, videoclipe, ministração. Vai falar mal de mim já. E tu és todo fofinho, todo legal. Aí chego eu, séria, mais fechada, tipo, o que esse rapaz tem casado com essa menina? Tem esse choque de realidade. Eu hoje entendo... Mas eu tenho outras qualidades. Eu sou muito sincera, eu sou muito amiga. A Grazi ainda ri de mim. Tu tens que fazer mais amizade. Gente, eu tenho muito amigo, eu não dou conta dos meus amigos, eu não quero mais amigo. Eu brinco com ela, né? Mas é brincadeira. É que eu um amigo de verdade já dá bastante trabalho. Sim. O problema é que as pessoas estão acostumadas a dizer assim... E aí é onde eu saio em defesa da minha esposa, né? Porque as pessoas falam pra mim assim... Poxa, Tati, assim, tão fechada, tão na dela. Eu falei assim... É que, assim... A Tati se abre com as pessoas que ela realmente confia, né? Porque ela é um tipo de pessoa que
que ela vive uma amizade bíblica, digamos assim. A gente é cristão, a gente tem esses princípios na nossa casa, a gente educa os nossos filhos com esses princípios. E a Bíblia é muito clara em relação à amizade. Mais vale o tapa sincero do amigo do que o beijo falso do inimigo. Então, tipo assim, eu tenho certeza que falsidade é uma coisa que ela não consegue dar. É na cara, tu vê na cara dela quando ela não gosta de alguma coisa, quando seja em qualquer situação, assim, sabe? Para muitos isso pode ser um defeito. Eu, em alguns momentos, acho que ela tem que, obviamente, trabalhar e aprender a lidar um pouco melhor com isso. É muito melhor hoje. Meu Deus do céu, não tem nem comparação do que já foi lá atrás. Né? Você imagina uma pessoa sem maturidade sendo assim. Então, é mais difícil a convivência. Só que isso, na minha visão, é uma grande virtude dela. Né? Porque quem é amigo dela, conhece ela, é amigo dela de verdade, é uma pessoa extremamente fiel. Não só a fidelidade no sentido de relacionamento, mas a fidelidade no sentido de, tipo assim, é meu amigo mesmo. Assim, vou defender, mas também vou falar a verdade na cara quando precisar. Por isso que muita gente também se afasta, né? Porque tem gente que de fato, às vezes, prefere... A mentira, né? O beijo falso do inimigo. Ser bajulado, né? Isso é uma coisa que eu não consigo fazer, bajular alguém por interesse. A gente sabe disso. Isso é bem complicado. Não, mas hoje eu tava falando com a Sheila, né? A Sheila é minha amiga desde os 3 anos e meio de idade. E a gente, claro, a gente tem caminhos diferentes, né? Mas a gente sempre conversa, a gente é amiga até hoje. Então, tipo, eu tenho muito orgulho, né? Então, a Julie, tem diversas pessoas. A Grazi é uma amiga nova. Vocês falam que eu não faço amizade nova. Claro que eu faço. Mas eu vou entregar tudo aqui. Ela odiava a Grazi. Não é que eu odiava. As duas trabalhavam em outras empresas, ela trabalhava na contabilidade do irmão dela, a Grazi uma vez eu desliguei o telefone na cara dela, foi só isso. Elas se odiavam. Mas aí descobriram que as duas são parecidas, né? Que são duas pessoas também. A Grazi também é muito não levar desaforo para casa, não esconder muito o que ela sente. Se ela não gosta, dá para ver na cara dela que ela já não gosta, né? Então, dentro dessa sinceridade, ambas encontraram uma amizade muito legal, né? Mas eu tenho essa dificuldade, assim, de me abrir para novas amizades, né? Eu vejo, assim, e o quanto que eu perco às vezes, né? Porque, por exemplo, a Julie é minha irmã, assim, né? De vida, eu amo ela, assim. E a Julie, eu participava da JJU, a Julie fazia parte do grupo. Oi, tudo bom? Sempre foi assim, né? E pra gente se tornar amiga, acabou um retiro, eu vim pra casa, eu já tava na cama. A Julie bateu aqui na porta da minha casa e veio, eu queria muito falar contigo, porque eu queria muito ser tua amiga, mas tu não me dá espaço. Gente, depois daquilo me deu assim um negócio, tipo assim, meu Deus, uma pessoa tão valiosa e eu não dava espaço, porque eu sou fechada, ao ponto da pessoa ter que vir na minha casa e falar que queria ser meu amigo. E, tipo... Mas não é todo mundo que tem essa sensibilidade, assim, né? De fazer isso, né? As pessoas simplesmente se fecham, né? Mas é que a Júlia, ela tem uma conexão muito especial comigo, espiritual, assim, né? Sim, sim. Então, a gente geralmente fala, tá tudo bem. Quando a gente tá tudo bem, a gente já sabe que não tá muito bem. Então, é muito importante, assim, pra mim. Eu não tenho ex-amigo, assim, na minha vida. Tipo assim, é de mal. Eu não sou de brigar a ponto de não falar mais. Não. Né? Teve uma única pessoa, uma vez, que eu disse pra pessoa assim, olha, não quero ser tua amiga. Eu só fiz isso uma vez na minha vida e foi uma decisão muito certa, porque uma pessoa que não condizia com aquilo, né, comigo e tal, e eu fui obrigada a colocar um limite naquilo. Mas assim, eu não sou de mal com ninguém, não tenho um ex-amigo, nem nada nesse sentido. Mas assim, A Fini e o Zé também, né? Que se aproximaram da gente desse jeito, né? Num retiro, falaram com ele, a gente quer muito ser amigo de vocês e tal. Ele mandou uma cartinha, né? O Zé também é meio fechado nesse sentido. Que são pessoas né? muito especiais, assim, né? Mas a Fini é uma figura. A Fini é muito engraçada, o Zé do jeito dele. E são pessoas que vão entrando na nossa vida, assim, que vão chegando... E como a gente está falando sobre casal, assim, né? A gente sempre tenta cultivar isso, assim, né? Sim, a própria Sueli e o Reizinho, eles eram nossos amigos, né? E a Su sempre via a forma que a gente trabalhava e ela queria muito vinho, o Nata queria muito que ela viesse. Eu disse, não, vou contratar a Sueli depois se não dá certo. Aí já perder a amizade. Eu ficava barrando, né? Mas no fim deu muito certo. Mas da mesma forma que eu tenho amizades muito parecidas comigo, eu tenho amizades que são bem diferentes de mim e que dá super certo também. Como, por exemplo, a Márcia. A Márcia já tem um perfil bem diferente do meu e mesmo assim a gente se dá super bem e ela é uma querida, assim, sabe? Mas é justamente isso, né amor, que talvez essa dificuldade de encontrar pessoas sinceras, assim, né? E aí,
nisso vocês são iguais, né? Dessa coisa de falar na cara, de mostrar esse descontentamento, assim, já, tipo assim, coisa de não engolir sapo, de não, né? Então, essas características talvez fizeram com que vocês tivessem essa amizade muito legal, né? Na verdade, hoje isso mudou muito, né? Porque graças a Deus a gente vai amadurecendo, né? Porque hoje eu falo se me pergunta, né? Pode ter certeza que eu não vou mentir pra ninguém, mas assim, a forma também de falar mudou, né? Porque antes eu era muito direta e isso era visto como grosseira, como grosseria, Uma né? coisa que eu sempre te falava, né? Às vezes não é o que tu fala, mas como tu fala. E a gente É. acaba perdendo a razão, né? E como muito novinha, eu já tinha uma certa, não é autoridade, mas assim, Uma liberdade, né? compromisso de certa forma até uma carga, porque, por exemplo, se eu era muito novinha, eu já era coordenadora de grupo de jovens, eu já era coordenadora de ministério, eu tinha uma banda, e eram tudo pessoas da minha idade ou mais novas, e como que tu Tinha uma lida com isso responsabilidade. tudo? Tinha uma responsabilidade, né? E as pessoas, elas são difíceis, imagina tu lidar com jovens, 60 jovens, como a gente tinha 70 às vezes dentro do EJU, com vários ministérios. Dava conflito, né? E, tipo assim, vinha tudo buzinar em mim, porque eu era coordenadora, né? Tinha tu, tinha o Rock, a Karine junto, mas vinha muito assim, né? Da gente receber muita gente em casa e todo mundo, um reclamava disso, um reclamava daquilo. Então, muitas vezes eu não sabia lidar. E era onde eu era mais grosseira com o pessoal que era mais firme, né? Eu disse, não vai fazer. Não é assim, não é, né? Mas era muito nova para ter aquele tipo. Hoje eu vejo que eu era muito nova para ter aquele tipo de responsabilidade. Mas assim. é aquela coisa de olhar para aquilo e entender que aquilo também foi muito importante para forjar a mulher que tu se tornou, Sim, assim, né? De certa sim. forma, né? Sim, eu era muito responsável, né? Então. Você ainda é, meu amor. Sim, mas desde muito novinha, né? Eu lembro que. Você tinha muitas responsabilidades, Sim, né? eu lembro que eu comecei a ser coroinha com 8 aninhos. E eu ia sozinha. Porque o meu pai e a minha mãe, eles iam na missa, tipo assim, a cada um mês, né? Não era aquela coisa de levar. Sim. E eu fui lá, vi as crianças servindo, eu me senti atraída por aquilo e eu fui, desde novinha. E daí eu já entrei no coral dos coroinhas, e daí eu já fui depois, eu vi que quando eu saía do coroinha tinha o girassol. Eu ia na reunião do girassol, e depois meu irmão fez o JU, daí eu acabei entrando de fato na família PC, porque eu fiz o Onda, né? Mas eu ia sozinha. Eu ia sozinha. E daí eu já era solista do Seu Leandro no coral, e daí eu já participava, já fazia parte daquilo, e eu levava aquilo muito a sério, né? E o meu pai me chamava de barata de sacristia. Porque, coitado, por exemplo, missa do galo, eu ia. Ele tinha que ir lá me levar. Ele não ficava na missa. Por exemplo, a última que eu servi, eu lembro que ele estava numa festa na casa do meu tio. Ele saiu da festa, me levou lá para me servir, e depois foi lá me buscar. Então, na Páscoa, eu lembro que teve uma Páscoa que teve missa todos os dias da semana. Não sei se ainda é assim. Eu não acompanho, eu acho que agora é... Semana Santa. Semana Santa né? Quaresma também, isso depende, né? Eu servi todas as missas. Ele não ia junto, mas tinha que me levar lá, depois me buscar todas as missas, inclusive o carpete da igreja foi trocado por causa de mim do Rock. A gente botou fogo no carpete. Logo depois eles foram obrigados a trocar e botar... Rebelde já, desde pequeno. Não, foi sem querer. Eu tropecei no Rock. Botar fogo na igreja! Deixei a vela cair e foi. Mas nesse sentido de que, sim, eu sempre me metia nas coisas sozinha e ia e fazia parte. Tinha essa proatividade, assim, né? Justamente. Para liderar, né? E daí acabava que acontecia, às vezes, esses conflitos por imaturidade, assim, não saber como falar. Esse perfil de liderança da Tati, assim, eu também tinha isso, assim, né? Só que o meu era mais destrutivo, assim, não era tão construtivo quanto o da Tati, né? A minha história de vida é um pouco diferente. Mas tinha banda, tinha, né, as coisas na escola, participava de esporte, estava sempre liderando, né? Sempre estava em alguma posição de liderança. Como é que tu vê dois perfis, assim, duas cabeças duras, duas pessoas de personalidade tão forte, assim? O que tu entende disso, assim? O que tu vê? Quais foram as dificuldades que isso trouxe para a relação? Quais foram as dificuldades que isso trouxe também para os negócios? Tu acha que claro, assim, são dificuldades, mas que também trazem qualidades, assim, né? Eu vejo que a parte boa disso, hoje em dia, é que a gente não entrega nada medíocre na nossa vida. Porque nós dois, a gente pontua muito, né? A gente discute e a gente chega no melhor resultado. Porque quando um fala e o outro abaixa a cabeça,
um é mais dominante, isso não acontece. Um aceita e segue a vida. A gente não é de aceitar de primeira. A gente vai conversando até a gente chegar no que é melhor. E geralmente alguém fato. vai ainda sem aceitar, né? Mas a gente tem que optar uma visão. Vamos ser sinceros, geralmente eu tô certa. Depende se tratando do quê. Geralmente eu tô certa. Sempre quando você me avisa assim, olha, não vai, aí sim, você tá sempre certa. Né? Mas teve esse desgaste, né? Porque por muito tempo a gente não sabia lidar com isso, né? A gente não sabia aproveitar o melhor do outro. Interessante. Eu acho que era mais nesse sentido, sabe? A gente queria estar certo. E a gente acabava perdendo com isso. Muito. Então, que bonitinho isso. Tu achasse? Achei bonitinho isso. Mas é o que Você sendo fofinha é a primeira vez que eu vejo, assim. Eita. É mentira. Mas eu percebo que é mais nesse sentido, assim, né? E pra gente foi difícil no começo, porque a gente batia muito de frente e a gente tinha vivências muito diferentes, a gente pensava muito diferente. Então, eu sempre fui... Mas certo, isso também, assim. isso assim, é que a gente vem de duas vivências, digamos assim, que causaram coisas em nós, assim, né? Muitas, né? Mas, ao mesmo tempo que aquilo que eu tinha de positivo em mim te ajudou a sair um pouco desse casco que tu criou por conta da tua vida, e a mesma coisa tu em relação a mim, né? Porque eu sempre fui muito isento de responsabilidades, assim, né? Fui criado solto, entende? Minha mãe me criou muito solto, assim, né? Então, minha adolescência também, muito solto, tudo muito assim. E tu já não, tu já tinha todo um senso de responsabilidade. Então, quando a gente se encontrou, a gente teve essas dificuldades, né? Pela imaturidade que a gente tinha, pela idade, né? 21 anos de idade, você com 23, eu com 21, 21. E decidi muito cedo também ter uma vida junto. A gente casou cedo, né? Teve filho cedo, o que a gente acha isso muito legal hoje, né? A gente percebe que agora a gente está podendo entrar numa fase da nossa vida de casal, de família, onde a gente está ajustando muitas coisas justamente para a gente entrar numa fase de aproveitar realmente a nossa vida, de construir uma aposentadoria para nós, de poder traçar planos e coisas para o futuro, de viajar junto, que é uma coisa que tu gosta bastante, que eu também gosto, né? Muito mais do que eu, mas de construir essas coisas juntos, assim, né? E de ir cedendo, né? Um exemplo prático, por exemplo, eu não gosto de praia, eu odeio praia, né? Então, tipo assim, quando eu proponho praia, já é sabendo que é por ela, assim, porque ela gosta, os meninos gostam, né? Então tem todo esse rolê, assim, né? Tu não ia muito no cinema, tu aprendeu a gostar de cinema porque tu sabes que eu gosto muito de assistir filme, de cinema. Eu sou, cara, tipo assim, eu topo qualquer coisa, assim, sabe? Mesmo que não seja as minhas preferências, assim, porque o meu rolê é muito de estar com as pessoas, assim, né? De poder aproveitar momentos legais e tal, assim, com as pessoas. Ô, gente, eu vou fazer um desabafo aqui, ó. Eu pesquiso várias viagens super legais e eu mando num grupo que a gente tem ali. E eles debocham da minha pesquisa. Diz o Zé que vai... não é? Que ela manda assim, a viagem pro Vietnã pagando R$12,90 por mês. É que a Tati ela tem um talento que vocês não conhecem, que é predisposições a golpe. Já ganhei vários. A Tatiane, ela é o alvo dos golpistas, cara. Tipo assim, os golpistas, quando sonham, eles sonham com a Tatiane, tá? Porque é uma pessoa que ela não pode ver um golpe que ela cai. Eu acredito muito nas pessoas. Tu fosse um golpe, querido. Você é muito verdadeiro. Se fosse um golpe. Começa com uma história. É um golpe que, né? Tudo bem, mas foi um golpe. Não. Então, tipo assim, ela tem esse perfil, né? Então a gente aprendeu a se moldar, né, um em relação à vontade do outro para poder extrair o melhor realmente, né, um do outro na convivência. E a gente está construindo a NASA faz 5 anos, a gente está indo para o 6º ano de empresa e esse ano a gente mudou assim, a mentalidade, né, para algumas coisas para dentro da empresa. A parte financeira, que é uma parte que eu não tenho tanto, que vem totalmente da Tati, que também não tem assim um domínio gigantesco, mas que... Porque o grande valor da Tati, eu percebo, é muito nessa questão do controle do processo, assim, de estar nos processos, de estar nas partes, assim, né? Então a gente
buscando parceiros, pessoas, abrir comercialmente a empresa, porque a gente sempre trabalhou segundo demanda, né? A gente sempre teve muita procura, continua tendo procura. A gente nunca teve um comercial, né? A gente nunca vendeu o nosso serviço. Continuamos tendo procura. E por que a gente quer estruturar um comercial hoje? Porque a gente desenvolveu essa mentalidade, né, de seleção de cliente, demissão de cliente, cliente que não entrega aquilo que a gente precisa para desenvolver um bom trabalho não serve para a gente. E aí a gente acaba tendo essa postura no mercado, então a gente precisa ir buscar clientes que tenham esse valor, né? Que entendam que a construção da comunicação da empresa deles se dá em parceria ativa, não uma parceria passiva, né? De tipo assim, ó, se vira com aí o que faz o meu marketing aí, se vira. E não é isso, a gente quer construir algo, né? Mas quando o cliente chega e diz que se vira em mim... Não é o carta branca. O carta branca, eu me dou muito bem com carta branca. Não é o carta branca, porque a gente gosta de trabalhar com... Quem não gosta, né? A gente gosta de trabalhar assim porque a gente consegue entregar realmente, a gente consegue colocar a nossa visão em prática ali, né? Mas mesmo assim, a gente precisa da empresa para passar o que está acontecendo lá, né? Total. Assim, e a nossa construção de relação... É justamente essa com os clientes, né? De confiança, né? E com isso eu sou chata com o cliente, porque eu sou muito... vamos fazer... O que está acontecendo aí? Passa pra gente. Vamos alinhar, vamos fazer melhor. Não, tá bom, não, vamos fazer melhor. A gente, pra vocês entenderem, a gente mudou processos internos e eu dei 2 funções novas para a Tati, né? Que uma é head de conteúdo, ou seja, toda a aprovação do que sai da NASA tem que começar e terminar na Tati, né? Então, os conteúdos, as empresas e tal, hoje ela divide isso também um pouco com a Su, mas obviamente a palavra final é dela. E outra é head de evento, porque a Tati tem um talento gigantesco para organização de evento e tal. E a gente quer falar também um pouquinho sobre esses novos braços que a gente está... Né, parcerias comerciais que estão se abrindo. Esse ano a gente já teve a graça, né? Deus colocou já pessoas no nosso caminho que já abriram nossos horizontes. Temos viagem marcada para São Paulo, para rodar campanha em São Paulo. Tivemos eventos aí no ano passado, construindo novos eventos para esse ano, novas parcerias. E essa questão dos eventos aí, Tati, que tu que és a mestra, né, que já tens uma experiência de cerimonial de casamento, que talvez seja o cerimonial mais difícil de se construir, né, se tratando de pegando desde a parte de wedding, cerimônia religiosa, festa, baile, entregar isso, né, num dia tão importante assim, talvez muito mais que uma empresa num dia de um evento corporativo. Cara, o casamento é marcante, não pode ter falha, não pode ter nada. E tu lida muito bem com essa pressão, assim, e tu trabalha muito bem isso, né? O que está surgindo aí? Na verdade, isso já vem desde os retiros, né? Eu coordenava retiro com 200 e poucas pessoas. E eu sempre gostei muito disso, muito. Eles diziam que eu gostava de mandar, mas não é essa a questão. É a questão de... Brasil, foca na minha cara. Organizar mesmo, de ver o que precisa, da experiência. Não, vamos falar a verdade. Você tem um apreço pelo controle. É que é muito legal. É bom, óbvio que é bom dar no controle, né? É muito bom, né? É muito legal. Só tem que aprender a dividir o controle com os amiguinhos, Só que em contrapartida é um lugar muito difícil, não é todo mundo que quer estar ali. A verdade, as pessoas às vezes querem estar pela visibilidade de estar no controle, mas não querem a responsabilidade. Justamente, é muita responsabilidade de tipo, se der errado, a culpa é totalmente tua. Não de quem está colaborando ali, é tua. Claro. E eu realmente me coloco nessa posição. A responsabilidade é minha. Né? Então, é uma extensão do cliente, mas ao mesmo tempo, né, essa coisa de tu se posiciona ali como se fosse o teu cliente, né? Tipo assim, né? Tu cobra o servidor, o prestador de serviço como se fosse o noivo, o dono, o gerente de marketing da empresa, enfim. E logo depois ali dos retiros eu comecei a fazer... Como a gente cantava em casamentos, a gente tinha muito a visão de estar ali. E a gente fazia assim, problemas de processo, né? Meu Deus, como é que aconteceu isso? Meu Deus, como é que o cerimonial permitiu isso? Gente, a gente ficava muito nessa, né? De desorganização, de a gente chegar para cantar casamento e tá tudo desorganizado. E ouvir o feedback, né? Dos convidados, das pessoas. Eu lembro que teve uma tomada de decisão minha de pegar o cerimonial. Foi um casamento que a gente cantou, de uma menina aqui de São João. Foi até na Sagrada Família. E a menina, ela levou, assim, uns 2 meses para escolher o repertório dela.
O repertório dela era lindo, mas ela escolheu cada música. Ela tinha um carinho por aquilo ali, né? Meu Deus, ela amava. Não era só mais um momento. Não, ela sentava com a gente, com o noivo dela. E deixar aqui um parênteses, as pessoas que contratavam a gente, modéstia à parte, eles contratavam a gente porque era a gente. Era o Natan e a Tati. Não era só mais um serviço de música de casamento. Preciso botar alguém. Tem lá alguém que faça. Então, muita gente procurava a gente porque, não, eu quero a voz, eu quero a Tati, eu quero o Natan, né? E daí essa menina, ela escolheu, assim, com muito apreço cada música. E no dia do casamento dela, a cerimonialista soltou todo mundo na primeira. Só cantou uma música. Só cantou uma música. Gente, depois, assim, ela entrou por último, então ela não viu que isso aconteceu, né? Eu saí lá da frente e fechei as portas pra pelo menos ela entrar com a música dela. Pelo menos. E depois, quando ela viu o vídeo, Tati, o que aconteceu? Eu disse, o que aconteceu foi o teu cerimonial totalmente desorganizado. E daí eu peguei e disse, não, eu manjo muito disso, já estou um tempão. E cerimonial, a gente conhece cerimoniais muito boas, né? Sim. E, cara, o que manda no cerimonial? É a postura, sabe? A postura, o posicionamento da pessoa, né? Mediante ao prestador de serviço, mediante aos convidados, mediante, sabe, o respeito, a forma como se porta. Eu me espelhava muito na Rose, de Nova Trento. A Rose é fantástica. Gosto muito do trabalho dela. Então, assim, eu fui muito bem nisso. E às vezes as noivas chegavam aqui pra mim. Gente, eu fiz uma galera economizar, tá? Muito, economizar muito. Porque tava do lado do prestador de serviço, né? Justamente. Então sabe então, o caminho das pedras. Né? Eu prezo muito por isso. E daí eu comecei a ver que tem uma defasagem muito grande nos eventos corporativos. Geralmente eles são chatos ou eles são caóticos, porque tem pessoas que elas não entendem que pode ser organizado e bom. Elas acham que ou é engessado, organizadão, engessadão, ou é o caótico, deixa a vida me levar. E não, gente, tem como juntar os dois. Tem como fazer um evento organizado, com uma experiência legal, sem ser chato e sem ser um caos. Porque a experiência de um evento corporativo fala muito sobre a empresa. Verdade. Do cuidado que a empresa tem com quem está ali, do que é colocado, do porquê. Porque, sim, gente, o cerimonialista hoje... o ChatGPT te dá ali quantidade. Se tu colocar ali quantos docinhos para... Assim, não é sobre isso mais, entendeu? Embora não seja receita de bolo também. Porque muitas vezes, esse último evento até que eu fiz, a contratante me disse, Tati, vai quanto de bebida? Eu disse assim, olha, depende. Vamos sentar aqui e ver qual é o teu público? Pra gente acertar na bebida? Eu pensei em colocar tal coisa. Eu disse, olha, não é o teu público. Isso aqui vai se encaixar melhor no público. Qual é o grande insight disso tudo? Hoje, trabalhando com comunicação, até a bebida que você escolhe, o tipo de bebida que você escolhe, está comunicando alguma coisa para o teu cliente. E aí você tem que entender se aquilo tem fit com o cliente que você está tentando trazer. O ticket, a classe daquele cliente. Né? Acho que é sobre isso também que tu está colocando. Muito. Então, assim, essa visão, eu tendo a organização, a experiência dos cerimoniais de casamento e a visão do marketing, me deu uma visão muito ampla de evento. Sabe? E não só de evento, por exemplo, de campanha também. Porque a gente vai para uma campanha, a última campanha que a gente fez para a D3, né? A gente estava muito organizado, mas extremamente organizado. O que aconteceu? A gente conseguiu cumprir o cronograma e a gente fez material a mais. Então, para a empresa, isso é maravilhoso, porque a empresa está trazendo alguém de fora. Ela tem um custo com aquilo. Fez o dinheiro dela render, na verdade. Ela fez o dinheiro dela render, justamente. Por conta da organização. E quantas campanhas mal organizadas, porque muitas vezes a gente só vai executar, né? A gente não faz parte de montar. E que a gente vê que, tipo, eles tinham uma meta de tantos materiais e eles não chegam lá porque está desorganizado. Né? E isso é perda financeira do cliente. Exato. Que a gente perde muito. Fora que fica cansativo, fica, né? Então, se não tem organização, pesa muito. Mas então, isso que a gente está trazendo como um braço da NASA, então hoje a NASA está entrando nesse ramo no planejamento estratégico desse evento, né? Desde sentar e pensar a experiência, as ativações de marca, tudo aquilo que o cliente e a empresa vai viver, experienciar e proporcionar, até aquilo que eles vão
qual é o objetivo final daquilo e se aquilo realmente vai ser alcançado, né? Não só na excelência do serviço prestado, mas na estratégia que vai ser aplicado para alcançar percepção de valor, Justamente. desenvolvimento de branding, coisas que às vezes as pessoas não têm nem noção, mas que existe Sim. essa necessidade desse olhar para um evento, né? Sim, e daí aí as pessoas às vezes brincam. Mas tu, como cerimonialista, é muito séria. Gente, eu não sou recepcionista. Eu sou a cerimonialista, eu sou quem está cuidando do evento. Por isso que é head. As pessoas por isso que é confundem head. muito, por isso né? que é head. Tem a pessoa que é simpática na tua equipe, né? Justamente, tem a Suelen, maravilhosa. Ela vai tratar tudo bem. Eu tinha a Luz também que trabalhava comigo, a Carolzinha, né? Tem esse pessoal também que faz essa parte de recepção, de receber os convidados, de, né, ter esse carinho, esse cuidado. Eu não consigo ir lá e cumprimentar cada um. Por quê? Porque eu estou pensando se a bebida está gelada, se a ativação de marca está sendo feita, se o videomaker está captando aquilo que precisa captar. Então, realmente, eu fico ligada no geral, né? Você imagina se o dono da empresa tivesse não que... Né, ele tem que ser parte da experiência, ele não tem que controlar a experiência. Justamente. Né? Ele não tem que estar preocupado com nada. Ele tem que estar ali com os convidados dele, com a equipe dele, para estar fazendo o evento acontecer para ele também, entende? Então, estar nessa posição é realmente tomar o evento como se fosse meu, nesse cuidado, na questão de cuidado mesmo, né? Tanto que sempre eu sento com o meu cliente e falo assim, olha, eu sempre prevejo que pode acontecer algumas coisas fora do caminho. Se acontecer tal coisa, já me diz aqui qual o teu posicionamento, porque quem vai decidir na hora sou eu não vou lá te incomodar. Então, já aconteceu muito de eu chegar e dizer assim, olha, a gente pode ser que atrase 15 minutos, meia hora, qual é o limite que eu posso começar? Eu acho que não, porque eu sou a pessoa que acha horrível o atraso. Sim. Eu sempre tenho ali uma margenzinha, né? Mas eu acho que, tipo assim, marcamos, temos que... Principalmente no corporativo, máximo, né? Principalmente no corporativo. Então, a gente Casamento ainda tem uma glamorização do atraso ainda, que eu também não acho também não errado. Hoje em dia é falta de educação, é visto como falta de educação. Mas eu sempre sento antes e entendo bem para saber qual decisão o meu cliente também tomaria. Para na hora eu não ir lá incomodá-lo, às vezes estar no meio de conversando um network legal ali, eu vou lá perguntar, não, eu preciso entender esse cliente. Então o cliente hoje, ele sabe que ele tem a demanda de um evento e não sabe nem por onde começar. A ideia é vir, trocar uma ideia com a NASA e deixar que a Tati seja o head desse evento e construir isso em parceria com a NASA, né? Justamente. Bom, porque hoje a gente entrega, né? Entrega foto, entrega vídeo, entrega estratégia, entrega mídia, a parte de desenvolvimento das ativações de marca, pensa na experiência do cliente e tal, tem essas ideias aí para poder entregar isso com uma qualidade a nível aí Brasil, né? E a gente ainda entrega o pós, né? Porque, por exemplo, a gente leva um social media que fica postando em tempo real. Essa social media, ela já faz entrevista, já forma outros vídeos. E te entrega conteúdo para o pós, né? Pós-evento. Pós-evento. Massa, porque pensa o antes, o durante e o depois. Massa, muito bom. Amor, eu sou teu fã, cara. Você é maravilhosa, viu? Eu também sou teu fã. Minha fã, tu quer dizer, né? Mas, né? Então tá. Por quê? Mais o quê? Estamos devendo um vídeo aí. Eu tô devendo tanta coisa aqui, viu, senhor amado? Aí, filho, aqui a régua é altíssima, tá? Se tu não for andar na excelência aqui com a mulher, é loucura, tá? Não espero menos que excelência da tua parte. Sabe que tudo que eu faço com excelência. Então. E não fica vermelha na frente das câmeras. Bom. Eu quero que tu dê agora, pra gente ir pro final, que tu pudesse talvez trazer algumas dicas, né? Porque a gente começou falando sobre relacionamento, né? De casais que possam estar vendo a gente, querendo começar um negócio, estão vivendo por alguns problemas, ou então já estão talvez nessa fase hoje que a gente está vivendo, de entender tudo isso de uma maneira mais madura, né? Afinal de contas, já vamos fazer quase 40 anos de idade. Quase, né? Estamos perto, muitos cabelos brancos, filhos crescendo, tudo acontecendo. O que tu poderia dar de dica, assim, para que você aconselharia não trabalhar junto? Você aconselharia... O que você pensa, assim? O que você poderia dar de dicas e conselhos, assim, para quem está... Não é fácil trabalhar junto, mas hoje eu não sei como que seria trabalhar separado. Eu acho que seria mais difícil, assim, porque a gente se complementa muito, né? Então, se você quer trabalhar com seu cônjuge, primeiro passo, tem que saber dividir. Tem que saber separar as coisas. E só trabalhe se você realmente confiar muito.
Porque tem que haver confiança, entende? Porque senão não consegue. Porque eu tenho certeza que se tu for para uma reunião e eu não estiver, eu confio totalmente no que tu fechar lá. E eu acho que isso é mútuo, entende? Mútuo, total. Então, se não tem essa confiança, não tem como, porque eles vão brigar muito, entende? Vai discordar sempre. Então, tem que haver esse alinhamento, né? Ver se realmente, parar e pensar, não, a gente pensa no futuro da empresa de que forma? Porque às vezes um está pensando de um para um lado, o outro para o outro. Aí também não dá. A gente tem divergências no caminho, mas a gente está indo para o mesmo lugar. Né? Então tem que ver se é realmente isso. A gente pensa igual de estar se posicionando e indo para o mesmo lugar? Beleza. Vai ter obstáculos. E se não pensa, para e ajusta, alinha a visão e segue. Justamente. Agora, se a forma de trabalhar é totalmente oposta e não tem como alinhar, eu acho melhor não, porque vai desgastar o casamento, né? Uma coisa que a Elaine e o Zé sempre falam, né? Mas tu acha que esse não alinhar talvez seja próprio da imaturidade? Porque eu acho que se os dois cederem, tem como alinhar. Sim, mas às vezes a pessoa não quer, né? Eu acho que é isso. Tá disposta a abrir mão de algumas coisas. E daí é uma coisa que a Elaine sempre fala, né? Entre o marido e o sócio, eu fico com o marido. Né? Verdade. Ela falou pra mim. Mas tu não falou isso. Eu não falei que fui eu. Tu acredita nisso? Acredito. Tu acredita? Tenho certeza. Tenho, embora eu tenha um amor bem grande pela NASA também. Eu acho que ela ama mais a NASA do que eu, tá? Ai. E daí, eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Tipo, ou alinha, ou dá um tempo, vai... Porque às vezes isso é bom, sabe? Um dos Você dois quer falar algo sobre isso? Um dos dois saírem um pouco fora e ver a situação. Mas saírem em que contexto? Chegar e sair assim? Cara, e deixar o marido segurar as pontas sozinho? Eu ia sair pra fazer minha cirurgia, eu só saí uma semana antes. Tá bom. Tá bom. E como é que foi? O quê? A minha saída. Caótica, né? Caótica. Enfim, não quero nem falar a respeito disso aí. Mas tudo é... Gente, eu saí por um mês e uma semana. Deu mais, né? Deu um pouquinho mais. Não deu. Deu um pouquinho mais. Um mês você ficou só de recuperação, né? Depois até você voltar realmente demorou quase 2 meses. Pra voltar de fato, sim. E daí eu voltei na minha sala nova, daí foi muito bom. Né? E aí a dica que eu dou, né? Salas separadas. Então são dicas importantes aí, né? Ajustar a visão, salas separadas, separar o CPF do CNPJ. Isso é muito importante. Né? A gente tem as nossas contas, o nosso dinheiro sempre foi junto. Não, mas eu não digo nesse sentido, né, amor? Eu digo no sentido de, tipo assim, CPF é casado. Sim, CNPJ também. é sócio, né? Mas também tem esse rolo das contas, né? Tem, claro. Que casal faz muito isso. Desorganização financeira, claro. Casal faz muito isso. Ou então casal, tipo assim, o marido tem uma conta, a mulher tem outra, né? Essas coisas de não compartilhar dinheiro, esse tipo de coisa assim. Aqui já entra num segundo podcast que a gente pode falar, que é sobre... Aí já dentro do relacionamento mesmo, assim, né? De coisas práticas do dia a dia e tal. Mas uma dica que eu dou. Mulheres, o que é dele é nosso. O que é nosso é nosso. Que dica maravilhosa. Mas 50% vão concordar contigo, os outros 50% vão te odiar, né? Eu só falo que sim, né? Porque o que eu vou fazer? A gente... na verdade, assim, a gente luta como casal não para ter sucesso financeiro. O sucesso financeiro é uma consequência, né? A gente luta para construir algo que, de fato, vai impactar a vida das pessoas, assim, vai marcar a vida das pessoas. E no meio do caminho desse processo, a gente encontra amigos, né? Empresas e pessoas que vão se tornando nossos amigos, né? A gente tem o Juliano também, o Juliano e a Grazi, que vieram pela campanha, né? A gente conheceu eles na campanha, um case de sucesso da NASA, que foi a campanha de prefeito da cidade do qual a gente atua, e que se tornaram amigos de verdade, né? Nossos e tal, e pessoas dos quais a gente torce e reza muito, né? O Juliano como prefeito para ser um bom prefeito para a cidade, e a Grazi também como esposa e administradora também da empresa deles, né? Então vivem um contexto muito parecido com o nosso, e que a gente entende que esse é o propósito da NASA e é o nosso enquanto CPFs, né? Que empreendem juntos e são sócios.
que é entregar muito mais do que só um serviço, né? É entregar um valor percebido, propósito, quantas vidas a gente pôde impactar através da nossa fé, juntamente com o nosso trabalho, de pessoas que sabem que a gente tem uma crença, que a gente vive isso, essa espiritualidade, né? De acreditar em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e como isso direciona, né, as nossas decisões, o nosso trabalho, a forma como a gente lida, né, com a responsabilidade que a gente tem com o trabalho que a gente presta para as pessoas, né? Embora nem todo mundo entenda, e as pessoas às vezes podem não concordar às vezes com as nossas decisões, como empresa, a gente respeita todas elas, mas sempre buscando honrar os nossos compromissos e entregar o melhor sempre. Como a Tati falou, né? Pela nossa personalidade, a gente não consegue entregar nada medíocre, nada de qualquer jeito, né? Nada que fuja de um padrão de excelência que a gente considera. A gente é muito crítico, então a gente olha para as coisas e a gente fala, cara, jamais aceitaria isso, passar isso, né? Então a gente tenta colocar isso como nossa visão da empresa, né, amor? O que você acha? É isso. Eu sou mais apegada, assim, né? Eu sou muito apegada às empresas, né? Então, às vezes, eu sofro um pouco, assim, nesse sentido. Se eu vejo que a empresa não está indo tão bem, eu fico assim, não, nós temos que ajudá-los a melhorar, nós temos que ajudá-los... E também não só na performance de marketing, a gente fala, né? Também assim como empresa, sabe? Porque a gente encontra muitas empresas assim, que estão desestruturadas desde a parte financeira, parte de processo, empresa que não tem CRM, empresa que não tem sistema. A gente vai encontrar clientes assim, né? E clientes que têm tudo isso, que são gigantes e se comunicam pequeno, que é uma dor que a gente está atacando bastante esse ano, né? De empresas grandes que se comunicam pequenas, né? O teu cliente precisa perceber que você é grande, né? E isso passa pela comunicação e é aí que a gente entra para solucionar um problema, né, amor? Sim, senhor. Recado final? Eu já falei tanto. Não quer declarar para mim? Não. Sendo off. Ah, olha só, Brasil. Depois eu conto se teve declaração ou não, tá? Eu gosto de falar, então, dizer da minha admiração por ti, dizer que tu és uma pessoa muito especial. Depois eu vou ter que falar, porque como é que tu vai falar isso tudo e eu não vou falar nada? Não precisa falar, amor, eu sei. Né? Que tu mudou a minha vida em todos os aspectos, desde o momento que eu te conheci, há 16 anos atrás, né? E eu só tenho a agradecer pela nossa parceria. A gente, né, tem as nossas diferenças, as nossas desavenças, mas tudo isso levou a gente para buscar nesse 2026 um momento diferente para a nossa vida, né? E esse alinhamento foi muito importante. Eu acho que isso trouxe para a gente um senso, né, maior ainda de família, de propósito, de futuro. E eu quero poder estar bem, saudável, para poder viver ao teu lado e poder construir isso contigo. E me levar para viajar, né? E te levar para viajar. Eu prometi que eu ia levar a Tati para fazer carinhos em filhotes de leão. E eu tenho uma dívida existencial com ela. Que se eu não levar foi ela... Foi no namoro que tu prometeu isso. Se eu não levar ela me lembra isso todo dia. Se eu não levar ela, vai na lápide. Que morreu um Natan que não levou a Tati para fazer carinho em filhote de leão. Nazareno, obrigado. Quer falar alguma coisa, irmão? Poxa, né? Não, brincadeira. Mas assim, eu te admiro muito. Tu fala que eu não falo isso, mas às vezes eu falo. Fala muito pouco, né? Mediante a minha carência, é muito pouco. Mas eu falo muito para as pessoas. Que bom, fazendo propaganda para os outros, tá bom. Não, eu realmente, é difícil encontrar alguém tão talentoso quanto você é. Porque você é muito talentoso em várias camadas e extensões. Porque você é um músico muito, né, bom, você fala muito bem. Como diz a Suelen, tu vende qualquer coisa. Porque realmente tu é muito inteligente, né? Então tu consegue discorrer qualquer assunto. Consegue conversar com qualquer pessoa. E como videomaker, eu vou ser muito sincera, eu não encontrei ainda um videomaker como você. Né? Dessa visão que você tem, artística, desse cuidado, né? De... Nossa, às vezes é só um produto e aquele produto vira, assim, uma cena de filme, uma coisa incrível. E então... E não só nisso, né? Se é um esposo exemplar, se é um pai maravilhoso. Os meninos têm a sorte, assim... A sorte não, que foi a mãe deles. Ah, meu Deus! Não acredito. Não foi sorte, foi talento na recrutadora. Tá por aí. Mas o quanto, assim...
né? E principalmente na questão do evangelho, de ser um pregador, de levar tantas pessoas para Jesus, né? Então, isso ainda é o que eu mais admiro em ti. Não sabia. Não, eu vou chorar. Nazarenos e nazarenas, obrigado, viu? Terminar assim é importante pra gente porque é uma confirmação de uma... Não é para chorar. de muita coisa que a gente passou, né? E viveu. Muitos processos e camadas diferentes que a gente viveu na nossa vida, dentro da empresa, na nossa casa, dentro da igreja. E tá aqui, né, mais juntos do que nunca, né? Mais unidos do que nunca, é muito gratificante, assim. Eu vejo muito o cuidado de Deus em tudo isso, né? Inclusive nas permissões, nas dificuldades, nas coisas que a gente passou. E eu tenho certeza que é o começo de um novo estágio no percurso da nossa vida como família, como casal. Né? Obrigado por vocês acompanharem esse podcast. Talvez foi o podcast mais legal. A gente nem esperava, eu acho, né, que ia ser tão massa assim, trocar essa ideia, porque isso daqui é meio inédito, assim, a gente nunca parou para conversar desse jeito um com o outro. Assim, a gente conversa coisas, alinha coisas como casal, mas não desse nível de profundidade e tal, assim. E se vocês gostarem, depois a gente faz um só de perrengue, porque a gente já passou tanto perrengue nessa vida. Dá para contar algumas coisas. Eu vou contar um só. Eu faço xixi sentado desde o dia que eu casei. Ei, mas isso é higiene! Porque ela me pediu isso e eu falei que ela só casava se eu prometesse, eu prometi e tive que cumprir, assim, né? E aí hoje eu entendo que é bom pra minha saúde, é higiênico, os meninos também são assim. Na rua, obviamente, a gente não faz isso porque é sujo. Mas tá aí uma grande prova de amor, né? Que eu tenho orgulho hoje de... É quase um troféu pra mim dizer assim, olha, eu me sacrifico tanto pela minha esposa que eu faço xixi sentado. Os meninos também. Né, amor? Querido. E eles aprendem pelo exemplo, né? Pelo exemplo, a gente tá aqui gravando, eles estão lá em casa, tranquilos, numa boa. E a gente tem muita sorte, né? De tê-los na nossa vida. Deus confiou eles a nós. Dá trabalho, não é fácil. Mas temos que fazer um podcast com eles. Nós vamos trazer eles aqui para vocês trocar uma ideia, para vocês verem a gente trocando uma ideia com eles. Para ver o que eles vão falar do papai e da mamãe e para vocês verem as figuras, tá? Obrigado, gente. Até o próximo NasaCast. Deus abençoe vocês e fui! Tchau!